Olha só, vamos falar de um assunto bem sério, que eu acho que talvez uma das maiores esperanças do ser humano seja ouvir a notícia. Descobriu-se a cura do câncer, né? Enquanto isso não acontece, avanços em pesquisas têm se tornado aí os maiores aliados para combater essa doença. A imunoterapia é uma delas e é realmente muito animador, viu? Quem vai falar disso tudo pra gente é o oncologista Juliano Santos Borges. Doutor Juliano, bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigado, boa tarde. É sempre um prazer participar do programa e discutir a respeito das inovações na área do tratamento do câncer. Até porque, né, doutor, como eu disse, é uma esperança muito grande que a gente tem de ouvir isso. Você acha que estamos a caminho da cura do câncer ou ainda é uma questão de podemos tratar melhor? É interessante porque até pouco tempo atrás a gente tinha basicamente a quimioterapia como o único ou principal tratamento. E nos últimos 2, 3 anos surgiu muito forte a imunoterapia, que é uma medicação que estimula o nosso próprio organismo a destruir as células do câncer. E isso está mudando a característica do tratamento e os resultados. Então, por exemplo, o ano passado, e teve atualização esse ano no congresso, principal congresso mundial de oncologia, pacientes, no caso, com câncer de pulmão, que estão há mais de 5 anos com uma doença que tinha uma expectativa de vida de menos de 1 ano, vivos, e a gente ainda tem o receio de falar curados, mas em torno de 20% dos pacientes estão com um prognóstico excelente, ou seja, estão vivos, estão muito bem, e a gente está levantando essa hipótese que agora talvez a gente tenha uma população que a gente consiga curar, que há pouco tempo atrás não tinha nenhuma previsão com relação à quimioterapia. Então a gente está mudando o paradigma disso. Que maravilha! Inclusive a gente separou aqui um trechinho de um vídeo para explicar para o pessoal de casa como funciona a imunoterapia. Vamos ver. O tratamento age no sistema imunológico. Na maioria dos tipos da doença, é como se as células cancerígenas tivessem uma proteção que as tornassem invisíveis para as nossas células de defesa. Camuflados no organismo, os tumores se multiplicam livremente. A imunoterapia extermina esse disfarce e expõe a doença aos anticorpos. Assim, nossas defesas passam a enxergar e trabalhar contra o câncer. Uma vez que o organismo aprende o caminho, não tem mais volta. Detectada a presença daquele tipo de invasor, ele sempre vai atacar. Ou seja, doutor, a partir dali, o nosso organismo ele vai reagir de uma forma diferente a essas células doentes? Isso é muito interessante. Existe um vídeo na internet que explica de uma forma ilustrada, ilustrativa, como é a imunoterapia. É como se fosse o nosso organismo, como se fosse um avião, e a gente passa ali no check-in, onde tem o raio-x, e a gente passa, no menos se tem alguma coisa que pode causar risco, ela é bloqueada com a sinalização. E é justamente isso que acontece. Tem algumas células, são as células de câncer, que conseguem se disfarçar e atravessam esse raio-x sem a detecção e entram no organismo, que seria o avião. E essa medicação, que é a imunoterapia, ela serve justamente como isso. Ela deixa o nosso organismo mais inteligente. A gente consegue tirar o disfarce da célula de câncer. E a gente consegue, então, barrar essa entrada e proliferação de célula. Então, inovação, é a gente conseguir melhorar o sistema imunológico, é a gente mesmo destruindo o tumor. E doutor, tem muita gente que na Europa, Estados Unidos, isso já está sendo usado em maior escala. Porém, no Brasil, algumas pessoas ainda têm receio disso, dessa novidade? Mudou bastante nesses últimos meses com as aprovações e divulgação mesmo. Porque da própria Anvisa, né? Isso mesmo. Então, teve a aprovação da Anvisa e a gente já tem a experiência nos últimos 3 anos de pacientes utilizando, inicialmente em programas de pesquisa. E a gente tem uma boa parte de pacientes vivos e esses mesmos pacientes estão fazendo a propaganda da medicação porque a baixíssima toxicidade, não tem as reações, não tem enjoos, não tem queda de cabelo, não tem baixa de defesa. O efeito colateral bem menos agressivo. Habitualmente, as características principais são um pouquinho de coceira, pode ficar um pouquinho vermelha a pele, como se fosse uma alergia. Então, mas não tem nada correlacionado com a quimioterapia. E esses pacientes estão vivendo, né? E a expectativa de vida era bem mais curta, então eles estão vivos e estão com uma baixíssima toxicidade ou nenhuma toxicidade. Que maravilha, gente. Ai, que notícia boa. Só que também, né, doutor, essa novidade tem um custo, olha só. Há um desafio nesse novo tratamento de combate ao câncer. O preço. Cada frasco do remédio que precisa ser aplicado na veia custa cerca de R$14 mil. Dependendo da dosagem por paciente em um ano, os gastos podem ultrapassar R$400 mil. O preço é muito alto. E como num país como o nosso, que a gente tem um sistema público, como que a gente vai conseguir colocar essas drogas, né? Que elas fazem diferença para o paciente, isso está ficando claro.
Agora, como que a gente vai conseguir fazer isso de uma forma sustentável, que tanto para o sistema privado como para o sistema público? E aí, doutor? Só quem tem muito dinheiro vai poder fazer o tratamento? Eu até vou dar um exemplo. De alguns anos atrás, eu participei durante um período no Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona. E qual era a estrutura deles? É um hospital da Espanha, que também não tem tanto recurso financeiro. 30%, ou seja, a cada 3 pacientes, um paciente estava participando de algum protocolo de pesquisa. E participar de protocolo de pesquisa é gratuito para o paciente. Ou seja, então, qual seria a solução imediata? É a gente ter o maior número de pacientes participando de programas, ou de pesquisa, ou programas de acesso, né? Então, eu até posso dar um exemplo. Atualmente, a gente tem em Itajaí um programa aberto para imunoterapia para câncer de pulmão. Então, independente da questão financeira, todos os pacientes que tiverem os critérios corretos podem participar desse programa de imunoterapia. Então, custeado pelo governo? Custeado, na verdade, pelo programa de pesquisa. Mas isso é só enquanto a fase está em fase de pesquisa? Ou quando tem modificação de bula. Então, é um acesso que o paciente tem de uma forma mais precoce. Por exemplo, atualmente para câncer de pulmão, os pacientes podem começar com a imunoterapia combinado com a quimio. O que é esse projeto novo? Não precisar fazer quimioterapia e começar direto com a imunoterapia. Então, independente também da questão financeira, um paciente que tem uma doença séria, um paciente grave com câncer, o melhor benefício dele é participar de protocolo de pesquisa. E isso é uma forma politicamente correta, porque todos os pacientes do mundo nesse programa vão ter o mesmo tratamento. Então, seria a forma mais imediata da gente conseguir, politicamente, a gente conseguir ter acesso igualitário a toda a população mundial e sem necessidade de gastar esses valores atuais. Exatamente. E, de repente, se confirmada essa eficácia, mudar o investimento de outras formas de tratamento para esse que é mais eficaz. Isso. E ter várias opções também de medicamento. E isso vai ter concorrência e vai baratear toda a saúde mundial. Doutor, já estourei meu tempo, mas eu preciso só deixar isso claro. Essa imunoterapia hoje tem somente para alguns tipos de câncer, não são todos, né? Câncer de pulmão? Câncer de bexiga, melanoma, tumor de rim, câncer de rim e alguns tipos de linfoma. Tá certo. Doutor, obrigada pelas dicas aqui, pela informação. A gente fica muito feliz em saber que os avanços estão bem promissores. Obrigada. Eu que agradeço.